Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, porém, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscitem dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs da comunidade São Vicente de Paulo, da paróquia São Pedro e São Paulo, esse tempo de jubileu, de graça, saudar também aqueles que nos acompanham em casa, que acompanham também o encerramento desta festividade, os mesmos que depois terão acesso aos meios de comunicação, pelas páginas da nossa paróquia, que depois divulgarão todo esse momento. Celebrando o 26º domingo comum, associado à festa de São Vicente de Paulo, o dia foi 27 de setembro, o evangelho de hoje parece de maneira muito providencial, fala do homem rico e do pobre Lázaro. A palavra de Deus hoje é uma palavra provocativa. É uma palavra que vai em comunhão com o tema da festa, que diz: em benefício dos pobres, junto a São Vicente de Paulo, lutamos por justiça social. Nós aprendemos, irmãos e irmãs, pelo próprio incentivo de Jesus Cristo, quando ele diz lá no livro de João: eu vim para que todos tenham vida e a vida seja em abundância. Não é desejo de Deus que seus filhos passem necessidade. Não é desejo de Deus que seus filhos morram de fome. Não é desejo de Deus divulgar, promover e viver a miséria. Grande número de desempregados, o grande número de pessoas que passam fome é fruto exatamente da necessidade de se ter uma justiça social, onde não é obrigatório existir igualdade, mas que exista dignidade para todas as pessoas que inclusive estão abaixo da dignidade. Jesus nos chama a viver esta vida
em abundância. Por isso, não é pecado em si cada um ter também as suas coisas, os seus bens conquistados com o suor do seu rosto. Por outro lado, Jesus também uma vez advertia que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Aí você vai dizer, Padre Gilvan, agora pegou, né? Jesus nos chama a viver em dignidade, em abundância. E ao mesmo tempo, quem tem umas coisinhas, né, que é considerado como rico, não vai ser salvo. E agora, né? Onde está a sabedoria do Evangelho? Quando nós olhamos para esta parábola contada para os fariseus, né, evidencia bem Jesus Cristo que o homem rico, né, esbanjava toda a sua riqueza, enquanto aquele outro pobre, poucas vezes na Sagrada Escritura, um pobre tem nome, né? E aqui qual é o nome do pobre? Lázaro, que significa Deus ajuda. E aquele homem, nas suas festas esplêndidas, com toda a sua riqueza, mal olhava para outro pobre que estava aí à sua mesa, mendigando aquilo que sobrava dos cachorros. As migalhas, era aquele pedacinho de pão que limpava o prato e dava aos cachorros. Então este homem vivia a miséria, vivia à margem daquela mesa, com bebidas, com comidas e com coisas fartas. E o final dos dois, né, a sorte dos dois homens foi a mesma, a morte. Agora, o destino foi diferente. Lázaro morreu e foi levado para onde? Para o céu, junto de Abraão. E diz a palavra de Deus, o rico morreu e foi enterrado no chão, para onde ele sempre lutou durante toda a sua vida. A terra embaixo, porque o céu está sempre lá, junto de Deus e nosso Senhor. E aquele homem, ele olha e vê Lázaro junto de Abraão, vê Lázaro no céu, e ele começa a suplicar. Por isso, irmãos e irmãs, este evangelho é um evangelho também provocativo, porque avalia também o nosso posicionamento neste mundo que nós estamos vivendo. Lembram bem do evangelho de domingo passado, que dizia: não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro, ou as coisas ou a Deus, ou a simplicidade ou a riqueza. É uma continuação, porque nos ajuda a refletir nesse mundo que nós vivemos, de busca, onde cada um deseja ter mais, onde cada um busca mais. Não é assim? Quem tem uma bicicleta quer ter uma moto, quem tem a moto quer ter um carro, quem tem um carro quer ter 10 carros. E é assim também na vida, quem tem mais, sempre essa insatisfação própria do ser humano, mas precisa ser corrigida pela palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, o grande problema do homem rico foi exatamente esse. Vejam que ele suplicou, ele estava no lugar de tormento, porque quem busca as coisas deste mundo é atormentado, porque não tem liberdade diante da riqueza e das coisas. Por isso o problema não é o ter, porque existem tantas pessoas que são generosas, que têm bens, que têm posses, mas o coração é enorme, ajudam de todas as maneiras. Do mesmo jeito também encontramos pobre que não tem nem uma bicicleta, mas o coração também é orgulhoso. Por isso a reflexão é para os dois lados, porque o que nós não podemos como cristão é aumentar este abismo. Qual é o abismo
falado no Santo Evangelho entre o homem rico e entre Lázaro pobre. Veja que Abraão diz: há um grande abismo. Por isso é missão nossa, com a justiça social, lutar para que neste século, nestes tempos, este abismo seja diminuído. Qual é o abismo que o Padre está falando? É o abismo da insensibilidade. Não se tem mais sensibilidade com as pessoas que sofrem. As pessoas passam fome, lutam por aí, isso não mexe mais com a gente. Mais um está lá no sinal, está lá naquela avenida pedindo comida, isso não mexe mais com a gente tem até medo de quem vem nos pedir comida. Então este abismo é o abismo questionado e também falado no Evangelho. Porque lembremos bem, quando ele vai pedir ajuda a Abraão, ele diz: eu tenho quantos irmãos? 5 irmãos. Com mais ele, são quantos irmãos? 6. O número da imperfeição. Falta Cristo, falta Deus. Quem é o 7º irmão? É Lázaro, que ele esqueceu. Deixou ao lado da mesa, sem participar das suas riquezas, porque ele tinha tudo. Imaginem um homem que bebia, que comia, que talvez tinha os melhores vinhos, os melhores sucos na mesa, pedir a Abraão que o dedo seja molhado numa água para refrescar a sua língua. É muito tormento, é muita falta de consolo que somente Lázaro recebeu, porque nesta vida sofreu. Então, muito cuidado, irmãos e irmãs. Não adianta, o discurso pode ser aqui nas Malvinas, pode ser lá na Aldeota. Não podemos aumentar este abismo que nos separam daqueles que sofrem. O abismo da insensibilidade, de não ver o outro como nosso irmão, que o homem rico não via Lázaro como o seu irmão. Por isso, não adianta os mortos voltar lá. Não adianta. O próprio Abraão diz, ele tem a palavra de Deus, ele tem a igreja. O momento de se converter, irmãos e irmãs, é agora. Não espere para se converter no céu, que você não sabe nem se você vai para lá. A conversão é aqui. Os passos de quem deseja o céu têm que ser dados nesta terrinha que Deus nos deu. Por isso hoje nós olhamos para este grande homem. São Vicente de Paulo foi um homem, um padre, que depois fundou a Congregação da Missão, que quis neste mundo diminuir este abismo. A sociedade, o século XVII na França, era um século terrível para os pobres, de sofrimento, de insensibilidade, os ricos cada vez mais crescendo, os pobres sofrendo, os magotes, aí como a gente diz nas ruas de Paris, sofrendo fome. E São Vicente de Paulo vai aos castelos, vai às rainhas, vai aos reis, vai aos poderosos, para diminuir este abismo da insensibilidade. Por isso funda as Filhas da Caridade, funda os Padres Lazaristas, fundam as Senhoras de Caridade, para que estas 3 congregações sejam no mundo, pelas ruas de Paris, e hoje também pelo mundo, sejam aqueles que lutam por justiça social, que lutam para diminuir este abismo da indiferença. Não sejamos indiferentes com os nossos irmãos. E quando eu digo isso, eu não falo de simpatia, de gostar ou não gostar dos pobres, as pessoas que sofrem. E com certeza tem ao lado da nossa casa sempre alguém que sofre, tem ao lado da nossa paróquia, tem ao lado da nossa comunidade pessoas que sofrem. Por isso as nossas comunidades não só devem celebrar a vida, mas elas também devem ter um trabalho de caridade para com os pobres. Isso que depois
nós vamos colocar no nosso projeto da paróquia a partir de janeiro, que tenha um trabalho visível para com os mais pobres e os sofredores, mesmo em pequeno número ou em grande número. Que São Vicente de Paulo nos ajude a guardar já isso no nosso coração, para poder ser neste mundo capacidade também de viver como Lázaro, que recebeu o consolo, que recebeu toda a proteção de Deus, porque neste mundo também ele sofreu, foi insensível também, no sentido da parte daquele homem rico, opulento, que esbanjava os seus bens. O nosso próximo é Lázaro, e ele está sim do nosso lado. Basta olharmos para procurar quem são os Lázaros da nossa vida.